E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Celso Santos, o Nerd Negro, chegando mais uma vez no canal, trazendo mais um vídeo para vocês. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, faz um favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe aí nos comentários aí o que você achar aí assim sobre o vídeo que você vai ouvir agora. Hoje nós vamos falar aí assim sobre direitos dos idosos, né? Direitos dos idosos que você talvez não conhecia ou não tinha ciência de que poderia existir tais direitos aí, né? Nós sabemos que, segundo o IBGE, mais de 20% da população brasileira já entrou aí, assim na idade de ser chamada de idosa, na terceira idade, né? Então, considerado idoso aí a partir dos 60 anos de idade, e a partir dessa idade ele já tem alguns direitos garantidos aí assim pela lei, no Estatuto do Idoso. Em algumas cidades aí assim tal, acabam garantindo alguns desses direitos apenas a partir dos 65 anos, mas o Estatuto do Idoso diz que a partir dos 60 anos aí ele já tem direitos garantidos por lei em todo o território nacional, e isso não pode ser ignorado. Iremos falar a partir de agora 9 direitos que os idosos têm que talvez você não tivesse conhecimento. O primeiro direito que a pessoa com mais de 60 anos já adquiriu aí, assim, dentro da ação brasileira é o direito à isenção do IPTU, de acordo com a Lei Federal número 10.741 do ano de 2003, que já vem garantindo aí várias isenções tributárias, tais como o imposto territorial, que é o IPTU, não, o imposto territorial urbano, e essa isenção varia dependendo do município. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e com renda de até 2 salários mínimos. Então o que acontece? Se a pessoa é aposentada, tem um imóvel na qual ela vive nesse imóvel, e automaticamente dentro desse imóvel aí, assim, ela ganha apenas 2 salários mínimos, que é a sua aposentadoria talvez tal, ela não precisa pagar IPTU aí, assim tal. Em algumas cidades do Brasil já possuem a isenção do IPTU, por exemplo, assim, no Acre, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Já existem, assim, vamos dizer assim, essa lei que garante aí assim tal, e tramita também um projeto de lei, que é a PL 9017, que concede isenção fiscal do imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU, a um imóvel exclusivamente residencial com valor máximo de R$300 mil pertencentes à pessoa acima de 60 anos de idade. Então, por exemplo, se a pessoa tem 60 anos de idade, como já foi falado, e ela tem um imóvel, né, acima de R$300 mil, está já tramitando aí um projeto de lei para poder isentá-lo aí, assim, de IPTU, que até então não acontece, ele só tem isenção de IPTU com imóveis abaixo de R$300 mil, né? Então já está correndo isso aí também, vamos torcer para que isso aconteça. Um outro direito que o idoso também já adquiriu é a pensão alimentícia, tá? O dever de pagar alimentos, na verdade, deixou de ser exclusividade dos pais. É assim, a pessoa tem um filho, né, de repente ele se separa por um motivo ou outro, ele vai lá ainda com uma pensão alimentícia, a mãe geralmente, né, ele uma pensão alimentícia para garantir ali o alimento dos filhos. Mas esse mesmo recurso pode ser usado aí, assim, agora para o idoso também, ou seja, ele pode chegar, se ele não tem condição de se manter, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar também com um pedido de pensão alimentícia para o filho que pode, na verdade, arcar com essa coisa assim para ele. E se esse filho não puder arcar, né, se ele não tiver renda suficiente para isso, isso é passado para o Estado, e conforme os critérios aí, assim, definidos pela legislação, é garantido essa pessoa com mais de 60 anos de idade, e em alguns lugares 65, como foi falado, que ele possa ter aí, assim, no caso, um salário a partir de um salário mínimo. Isso independente, pessoal, se ele trabalhou já na vida dele ou se ele não a trabalhou. Por exemplo, de repente é uma pessoa do lar,
uma senhora de idade, vamos dizer assim, que ela nunca fez, trabalhou assim para fora, porque trabalhar dentro de casa ela já trabalhou, e automaticamente ela está ali, necessita dos seus filhos, eles não têm condições, ela pode entrar assim com esse recurso pela justiça e automaticamente ela tem direito à pensão alimentícia. Ela vai requerer isso dos filhos. Se os filhos não puderem fazer, ou seja, se não puderem arcar com isso, porque se o filho puder arcar e ele não der ao pai ou à mãe esse direito, ele pode sofrer todas as penas da lei e até mesmo ser preso, como no caso assim, do pessoal que não paga pensão, que acaba sendo preso, ele pode ser preso por isso sim, se ele não arcar aí com isso. Mas se ele não tem condição, ele fala, não tenho condição de cuidar nem da minha família, ele vai ali assim, expor ali assim e colocar ali ao juiz o que aconteceu, aí o juiz vai entender que é necessário que o Estado acabe fazendo e dando a esse idoso o direito à dignidade humana, que vai garantir a ele, na verdade, aí, um salário mínimo para que ele possa ali estar vivenciando a sua vida ali, tá ok? Uma outra coisa que é um direito do idoso aí assim também, é o direito à assistência à saúde, ou seja, o direito à saúde. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente aqueles em relação de uso contínuo, ou seja, como próteses aos idosos, tem atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, e o Estatuto do Idoso ainda veda a discriminação por parte dos planos de saúde no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão à idade. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento na procura por serviços médicos e os serviços hospitalares por parte dos idosos. E por isso alguns planos de saúde acabam aumentando isso, mas isso também acaba sendo crime, e se o idoso entrar lá assim com um processo, ele acaba requerendo ali assim os seus direitos, e ele pode ter aí assim o seu valor automaticamente, vamos dizer assim, atualizado, e dessa forma ele pode ter direito à saúde, porque é garantido aí, no caso, a assistência médica ao idoso, tá? Um outro direito que os idosos têm é o direito aos medicamentos gratuitos, de acordo com o artigo 15 do Estatuto do Idoso, que determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente, como já foi dizendo, os de usos continuados. Então, o governo ele tem que fazer com que esses idosos tenham acesso a isso através do programa de farmácia popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa segundo o Ministério da Saúde. Então o que acontece? Ele vai lá, vai apresentar um documento com identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade, claro, e ele pode requerer aí essa medicação aí, assim gratuitamente, né? Nesses lugares que são credenciados. Então ele vai chegar numa farmácia, que é uma farmácia popular e tudo mais, e ali ele vai chegar, passar os seus documentos, mostrando ali que ele é idoso, que ele tem já a receita médica que está atualizada e tudo mais, e ele pode requerer ali assim os remédios de uso contínuo, sem ele precisar desembolsar nada, porque isso já é um direito adquirido a ele por causa da idade, tá ok? Uma outra coisa que o idoso também tem direito e é garantido assim por lei é o direito à justiça. Os idosos têm prioridade na tramitação de processos judiciais, no quais figure como parte ou intervenientemente, ou seja, para conseguir o benefício, é preciso primeiramente fazer prova de idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente, e em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro, também com mais de 60 anos de idade. Por exemplo, digamos que alguém esteja lá, o marido esteja entrando com um processo mediante alguma coisa, e essa pessoa venha a falecer, né, no meio do processo. Automaticamente esse direito à justiça passa para a sua cônjuge, né, que automaticamente deve ter também mais de 60 anos de idade, e automaticamente ela passa a valer, assim o processo continua tramitando e tem, aí assim no caso, prioridade, né, para passar na frente de outros processos, tal, para que automaticamente ele possa ter aí assim o seu direito adquirido. Uma coisa que acontece muito também, pessoal, é assim, que todo idoso ele tem direito ao transporte público. Então, nas cidades de São Paulo e outras cidades são garantidos aí assim tal, esse transporte para que ele possa andar de um lugar a outro dentro da cidade. Mas o que muita gente não sabe é que também existe o transporte intermunicipal.
que ele pode também usar assim de forma gratuita. O que ele precisa fazer? Basta apenas ele chegar com 2 dias de antecedência ou 5 dias de antecedência, informar a empresa na qual ele precisa fazer a sua viagem, para que automaticamente eles possam reservar, porque todos os ônibus têm que ter pelo menos 2 vagas lá reservadas para os idosos, e ele tem direito a isso. É assim. O que acontece? Muitas empresas falam que não tem vaga e tudo mais e tal, e acaba negando esse direito aos idosos. Fala assim, não, olha, algumas empresas falam, não, você só pode requerer isso após os 65 anos, e assim por diante, acaba dando uma pequena briga judicial isso. Mas o que acontece? Os idosos acima de 60 anos, isso aí varia de cidade a cidade também, entre 60 e 65 anos, eles têm direito aí, assim, a essa viagem, a essa gratuidade aí, assim, no transporte, Então o que acontece? Ele pode entrar lá e fazer esse requerimento. Faça esse requerimento antes de 2 a 5 dias, como foi dito. Porém, o que as pessoas não entendem é que se você chegar lá na rodoviária, no momento que eles estiverem lá e tiver vago, podemos dizer assim, lugares vagos no ônibus, e mesmo que você não tenha feito o requerimento anterior, mas tenha vaga nesse ônibus, automaticamente é garantido ao idoso o seu lugar. Então ele não precisa ter aí, assim, vamos dizer, ter reservado. Se tem a vaga, ele tem que falar, olha, eu sou idoso, está aqui o meu documento de identidade que prova a minha gratuidade e eu quero a minha vaga. Se automaticamente não tiver mais 2 idosos lá que já tenham requerido os 2 lugares, um dos lugares é seu. Agora, se 2 pessoas desse ônibus já forem idosos, já tiverem requerido a vaga, aí claro, você terá que ver um outro ônibus. Mas não tendo, você tem esse direito já garantido por lei e essa vaga é sua para você poder viajar assim, tal, de forma intermunicipal. Você pode pegar um ônibus aqui de São Paulo e ir para Bahia, por exemplo. Tendo vaga no ônibus ali, você tem esse direito garantido para você, assim, através do Estatuto ao Idoso. Então veja bem, o que acontece também, um outro direito que muitas vezes as pessoas acabam querendo ignorar, é o atendimento preferencial. E segundo o Estatuto é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto a órgãos públicos e privados e prestadores de serviço à população. Esse direito também é assegurado pela Lei nº 10.048 e pelo Decreto-Lei nº 5.296 de 2004, que a regulamentou. Então, o que acontece? Essa lei assegura às pessoas idosas que deverão ser atendidas antes de qualquer outra pessoa, depois de concluir o atendimento que estiver em andamento, em estabelecimentos como hospitais, clínicas, supermercados, cinemas, teatros e tantos outros estabelecimentos. O artigo 16 do Estatuto do Idoso assegura o direito ao acompanhante e a quem deverá ser garantida condições adequadas para a sua permanência no local em tempo integral. Então veja bem, para que sejam adequadas à sua permanência, então condições adequadas. Então quer dizer, se eu estou ali acompanhando um idoso, esse idoso automaticamente ele foi internado. O artigo 16 do Estatuto do Idoso diz que eu tenho que ter ali assim tudo me garantindo que eu posso estar ali cuidando dele, Então a pessoa fala assim, às vezes você está no hospital, vem comida para o idoso e para você não. Não, tem que vir para você também, que você está como acompanhante dele, e automaticamente isso é garantido por lei, e se a pessoa não cumprir, você pode automaticamente ali chamar as autoridades públicas, chamar a polícia, assim por diante, e fazer com que isso vire ali a ser um caso de polícia, porque isso é crime e não pode acontecer, tá ok? Uma outra coisa que as pessoas também não sabem e que é direito do idoso já adquirido é que os idosos, a partir de 60 anos de idade, ele tem direito a 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, atividades artísticas e atividades esportivas. As regras variam em cada município, mas em geral só é preciso apresentar o documento de identidade, ou seja, se você está com a sua identidade e você tem 60 anos de idade, você pode ir lá assistir o jogo do Palmeiras e pagar 50% da entrada. Você pode ir lá na Arena Corinthians e pagar 50% da entrada. Você pode ir lá no aterro do Flamengo, assim, assistir o jogo do Flamengo versus assim, Botafogo, qualquer jogo, qualquer cinema, você pode chegar lá assim, assistir um filme que está saindo lá e falar, olha, eu sou idoso, você não precisa estar estudando nada, olha, eu sou idoso, está aqui, meu documento de identidade,
eu tenho direito à minha entrada e eu quero fazer valer esse direito, e automaticamente eles têm que dar para você meia entrada garantida ali assim, simplesmente por você já ter uma idade bem avançada aí assim, uma experiência de vida, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, se você conhece aí assim algum idoso que não sabia aí assim no caso desses direitos, passe para ele, passe para o seu amigo, passe para as pessoas que você conhece. Eu sou o Celso Santos, o Nerd Negro, espero ter ajudado, e coloque aí assim nas inscrições, o que você achou. Algum desses direitos você já conhecia, alguns desses direitos você não conhecia, e diga aí para nós também assim algum direito que por um acaso você também acha importante e nós não colocamos nesse vídeo. E com certeza num vídeo futuro nós estaremos fazendo assim um outro vídeo, falamos aí assim sobre o Estatuto do Idoso, tá? E se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Eu sou o Celso Santos, fui!